E falamos de um caso que vai na contramão da era das recuperações judiciais no agro. É o caso da Rio Pardo Proteína Vegetal, porque a empresa, gente, chegou a recorrer ao processo de recuperação judicial lá em 2023 e conseguiu se recuperar de forma rápida. Só que hoje a companhia busca 300 milhões de reais para investir na ampliação da fábrica. Quem vai explicar para a gente esse cenário é o Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, que vem conversar com a gente. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Pois é um caso que mostra que se a recuperação judicial for somada a uma boa conversa com os credores, a um plano de reestruturação bem organizado, a empresa pode sair de uma dificuldade. E essa é a história da Rio Pardo, uma história muito curiosa no agro. A programação agora falava um pouco sobre exportações e é um assunto que está muito ligado, já vou chegar lá. A Rio Pardo é uma empresa de processamento de soja, ou seja, ela compra soja em grãos e transforma isso em outros produtos. No caso deles, a gente está falando do SPC, que é uma sigla para Soy Protein Concentrate. É um derivado de soja ultraproteico que é utilizado na ração de animais diversos, bovinos, aves, peixes. É uma empresa que foi fundada lá em 2010, depois de muita pesquisa para desenvolver esse produto específico deles, começou a atuar comercialmente em 2022, quando inaugurou sua planta fabril em Citrolândia, Mato Grosso do Sul. Em fevereiro daquele ano e nos primeiros meses seguintes ali de operação, estava tudo dando certo. Só que vale lembrar que na mesma época, do outro lado do planeta, a guerra entre Rússia e Ucrânia começava. E com isso, o frete marítimo disparou de um patamar de menos de US$ 1.000 por container para US$ 7.000. A Rio Pardo, que tinha praticamente na época uma atuação só com clientes de exportação, se viu numa situação que precisava subsidiar esse frete para fazer vendas, e com isso a situação se tornou insustentável. A empresa entrou em RJ em 2023 num processo aí de R$ 160 milhões em dívidas. Mas de lá para cá, tudo mudou. A empresa conseguiu renegociar já 2/3 dessa dívida e entre 2025 operando no azul em uma nova fase. Além desse frete que foi se normalizando ao longo do ano, a empresa traçou algumas estratégias para voltar a ter esses resultados positivos. Primeiro, ela começou a olhar mais para o mercado interno. Hoje, ela vende esse SPC para empresas como JBS, BRF, Cooperativa Aurora. Ela estima, por exemplo, que no mercado de leitões, ou seja, os suínos filhotes, ela atende 60% do consumo de SPC hoje aqui no Brasil. Outra estratégia que ela traçou foi buscar certificações que comprovem que esse SPC que ela produz é adequado para algumas culturas. Ela conseguiu, por exemplo, uma certificação para a cultura do salmão no Chile, conseguiu um cliente na Itália que atua com vitelos, um novo produto que ela chegou a desenvolver, que é um pó ainda mais fino derivado da soja, que serve como substituto do leite materno. E nessa nova fase, ela, com uma expectativa de faturar R$ 150 milhões esse ano, ela está buscando esses R$ 300 milhões no mercado financeiro para expandir essa sua fábrica lá em Sidrolândia. A Rio Pardo ela está contando aí com a assessoria financeira da One Partners, uma gestora da Faria Lima, fundada pelo Bernardo Parnes, um executivo de renome no mercado, já foi CEO do Deutsche Bank, do Merrill Lynch, foi vice-presidente do Citi. E a ideia com esse investimento é aumentar o processamento diário de 160 toneladas de soja para 600 toneladas e fazer com que esse faturamento aí, assim que essa expansão for concluída, atinja R$ 800 milhões. Para finalizar, a empresa também está de olho em novos mercados. A gente falava agora na programação sobre a China importando soja brasileira. A empresa também está de olho nesse mercado chinês, que ela ainda não atua. Quando eu conversei com os sócios da Rio Pardo, eles contaram que já existiam ali algumas visitas de uma comitiva da China para entender um pouco mais sobre o produto, para conhecer a fábrica, e eles estão muito interessados em comprar esse SPC para levar para as culturas de pecuária e de aves lá na China. Só que aí, quando a gente fala de China, a escala é outra. Mesmo com essa ampliação já projetada, se a demanda chinesa chegar oficialmente na Rio Pardo, essa ampliação não dá conta. Então, nesse caso, eles falam que se a China de fato entrar nessa carteira de clientes, a Rio Pardo projeta até uma nova expansão além dessa projetada, mas aí talvez com investimento chinês. A gente costuma falar muito sobre como o Brasil é um exportador de commodities, mas esse é um caso de uma empresa que compra commodity e exporta, na verdade, um produto com valor agregado, ou seja, uma indústria exportando, não é simplesmente um grão de soja que é colhido, por exemplo, no Mato Grosso, que chega na China. A gente está falando de um produto que passa por uma indústria brasileira e chega lá na China. Tudo a ver com esse movimento aí de aumento aí das importações da China e, nesse caso, da Rio Pardo, uma empresa que conseguiu se recuperar dessa recuperação judicial em 2023,
buscando novos mercados, inclusive é o gigante asiático, e com esse plano de expansão muito interessante, Gabriel. Quem dera se todo mundo que saísse de recuperação judicial conseguisse esse fôlego todo, né? Obrigada, viu, Gustavo? Bom trabalho para você e boa semana. Obrigado, ótima semana. Obrigada.